Olá pessoal, tudo bem? Gente, o professor vai pedir que você abra a apostila lá na página 75, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre ampliação e redução de figuras geométricas, tá? Essa ampliação ou redução é chamada de homotetia. O que acontece, pessoal? Ampliar ou reduzir uma forma geométrica nada mais é do que manter a semelhança. Ou seja, eu mantenho a mesma forma, tá? Eu deixo ela igual, eu faço o quê? Eu apenas aumento as dimensões dela, certo? Então, a homotetia, ela simplesmente faz o quê, pessoal? Ela não altera as características nem o posicionamento das minhas formas ou das minhas figuras. Eu simplesmente faço a ampliação, eu posso aumentar a superfície dessa figura, como também eu posso fazer a redução. Eu posso diminuir essa superfície. Esse aumento ou redução de superfície se dá por quem? Se dá pela alteração da medida dos lados da minha figura, ok? Olha só, se você acompanhar lá na página 76, nós vamos ter dois exemplos, onde eu tenho, no primeiro exemplo, dois quadrados que eles são homotéticos. Por quê? Nota que eu apenas ampliei a superfície deles, eu mantive a posição original, eu não alterei nada neles, eu simplesmente ampliei. Essa homotetia, gente, é o que o Datashow faz quando nós projetamos alguma coisa. Ele pega uma imagem pequena e ele amplia ela, ele simplesmente aumenta a superfície da imagem, certo? Se nós olharmos o segundo exemplo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que essas duas figuras, elas não são homotéticas. Por quê? Nota que a segunda figura, ela sofreu o quê? Ela sofreu uma rotação. Eu alterei a posição dela. E por mais que eu tenha aumentado a superfície, como eu alterei essa posição, essa figura não vai ser mais homotética, ok? Para que duas figuras sejam homotéticas, elas precisam o quê? Elas precisam ser ampliadas ou reduzidas e manter as mesmas características, ok? Duas formas homotéticas, elas com certeza serão o quê? Serão semelhantes. Por que elas vão ser semelhantes? Porque elas mantêm as mesmas características. A única diferença é que eu estou ampliando a superfície, certo? E o que acontece? Essa ampliação ou redução da minha superfície, ela vai se dar por meio de quem? Por meio de um coeficiente, que é a mesma coisa que a minha razão de semelhança, tá? Onde eu posso ter uma ampliação positiva ou uma redução, que vai ser indicada por quem? Por um valor que vai ser menor do que 1. Toda vez que eu vou ampliar uma figura, o que vai acontecer? A minha razão de semelhança vai ser o quê? Vai ser maior do que 1. Toda vez que eu for reduzir a minha figura, a minha razão de semelhança vai ser o quê? Vai ser menor do que 1. Álvaro, mas eu posso ter razões de semelhança que são negativas, como está aqui. Sim, toda vez que eu tenho uma razão de semelhança positiva, no caso da homotetia, o que vai acontecer? Eu estou puxando essa figura para que lado? Para o lado direito. Se eu tiver a minha razão de semelhança negativa, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar essa figura para o lado esquerdo. Eu faço ampliação dela para o lado esquerdo. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma ampliação na taxa de o quê? Na taxa de 2 unidades. Está positivo. O que vai acontecer? Eu aumento o meu segmento no dobro. Eu vou dobrar ele. Porque inicialmente eu tenho o segmento OP. Como eu dobrei o tamanho dele, o que vai acontecer? O meu segmento vai ser o quê? Vai ser 2OP. A minha razão de semelhança é 2. Nota que agora eu tenho quem, gente? Eu tenho menos 2OP. Então, o segmento OP original está aqui, ó. Como está negativo, a minha ampliação vai ser para onde? A minha ampliação é para o lado esquerdo. Ou seja, eu ampliei 2 unidades também, mas para o lado esquerdo.
Ó, vejamos aqui, ó, menos 1. A minha razão de semelhança é menos 1. Ou seja, eu vou puxar esse segmento OP para a esquerda e vou manter ele em uma unidade, vou manter ele igual. Por quê? Ter razão de semelhança 1 significa o quê? Significa que eu estou criando um segmento congruente ao primeiro segmento, ok? Então, homotetia, pessoal, vai ser o quê? É a simples ampliação ou redução de uma figura ou de uma forma geométrica, certo? Essa parte de homotetia encerra o primeiro capítulo da apostila 3, tá? Não é o nosso foco de hoje. O nosso foco de hoje vai ser o quê? Vai ser trabalhar com a semelhança de triângulos. Agora nós vamos falar de formas geométricas semelhantes, efetivamente, mas nós vamos falar somente da semelhança existente entre dois triângulos. Meus queridos, agora eu vou pedir que você pegue a apostila e abra ela lá na página 102. Agora nós vamos realmente começar a falar sobre semelhança de triângulos, sobre as relações que permitem comprovar que dois triângulos são realmente semelhantes. Quando é que eu vou ter dois triângulos semelhantes, pessoal? Eu tenho dois triângulos semelhantes se esses triângulos tiverem dois ou mais ângulos correspondentes iguais e se a semelhança entre esses dois triângulos de fato for verificada. Ou seja, pessoal, eu tenho triângulos semelhantes quando os ângulos internos desse triângulo forem sempre iguais e quando eu tiver uma proporção entre a medida dos lados do meu triângulo, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos pensar com o professor. Eu tenho dois triângulos aqui, certo? E nota que os ângulos internos desses caras, eles são iguais. Então, se eu tenho os ângulos internos iguais, eu preciso o quê? Eu preciso somente verificar se a medida dos lados é proporcional. Então vamos pensar assim, ó, esse lado para esse, nota que eles estão na mesma posição. Esse lado para esse, aqui mede 3, aqui mede 6. Aqui mede 7, aqui mede 14. Aqui mede 5, aqui mede 10. Existe uma relação de semelhança entre eles? Existe. Esses dois triângulos, eles são o quê? Eles são homotéticos, ou seja, esse triângulo menor, ele foi o quê? Ele foi ampliado a uma razão de semelhança de 2 unidades e eu acabei tendo o quê? Eu acabei tendo esse triângulo maior aqui. Álvaro, mas como é que eu sei que foram 2 unidades? Nota que a medida dos lados acaba sendo quem? Acaba sendo sempre o dobro dos valores, tudo bem? Então eu vou ter dois triângulos semelhantes sempre que eu tiver os ângulos internos iguais e a medida dos lados for proporcional. E o que acontece? Se a medida dos lados é proporcional, o que eu vou ter? Eu tenho que as razões de semelhança, as razões montadas entre os lados, vai acabar sendo igual também. Por exemplo, ó, se eu monto a razão entre o lado 3 e 7, o lado 6 e 14. Nota, 3 sétimos é a mesma coisa que o quê? Que 6 14avos. Por quê? 6 14avos eu posso simplificar e vou ter o quê? Também 3 sétimos. Ó, 5 sétimos e 10 e 14avos são o quê? São duas frações equivalentes, ou seja, os meus dois triângulos aqui, eles são semelhantes, ok? A semelhança de triângulo, pessoal, ela serve para que eu consiga determinar valores por meio de comparações práticas, como mostra o texto da página 103. Se você ler o texto, ele está explicando o quê? Ele está explicando como que eu consigo fazer o cálculo de comprimentos, tá? Usando o teodolito, partindo o quê? Partindo das medições de um triângulo semelhante, com as mesmas características, do triângulo que forma a minha área a ser medida, ok? Então a semelhança de triângulos na prática, ela serve para quê?
Ela serve para que eu consiga fazer cálculos de medidas extremamente grandes utilizando o quê? Utilizando referências com medidas menores. Então tá, gente. Diante dessa ideia de semelhança de triângulos, vamos ver como é que funcionam os exercícios envolvendo semelhança de triângulos. Ó, eu te dei essa informação aqui, ó, os triângulos a seguir são semelhantes. Eu estou te garantindo que esses dois triângulos são semelhantes. E diante disso, eu quero saber o quê? Eu quero saber quais são as medidas do x e do y com relação a esse primeiro triângulo maior. Tá ok? Álvaro, mas como é que vai funcionar isso? A minha razão de proporção, ela não é tão clara. Tudo bem. Quando eu não tenho a razão de proporção sendo tão clara, eu monto o que, gente? Eu monto razões entre os lados do meu triângulo. Então, se eu quiser, por exemplo, encontrar o x, eu posso fazer o quê? 12 sobre 36 igual a quem? A 8 sobre x. Fazendo isso, nós teremos essa relação aqui, ó. Eu tenho o 12 sobre 36 igual a quem? Ao 8 sobre x. Então vamos lá, ó. 12 sobre 36 igual a 8 sobre x. Nota que esse 12/36 eu posso simplificar. Por qual valor? Eu posso ir simplificando por 2 e por 3, ou eu posso simplificar direto por quanto? Por 12. Então, 12/36 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 1/3. E o 8 sobre x, eu permaneço constante, eu não mexo nele. O que eu faço agora, gente? Eu vou multiplicar cruzado, faço meios pelos extremos. Então, 1 vezes x é x. 3 vezes 8, que vai dar 24. Portanto, qual é a nova medida do x? A nova medida de x acaba sendo quanto? Acaba sendo 24. Mesma coisa para encontrar y. Qual é a razão que eu posso montar envolvendo o 8 e o y? Eu posso ter o quê? 12 sobre 21 igual a quem? A 8 sobre y. Álvaro, poderia ser o contrário? 21 sobre 12 igual a y sobre 8? Pode, não tem problema nenhum. Mas lembre, a ordem que você usar em um triângulo, você tem que usar também no outro, porque senão não vai dar certo. Então, nesse caso, eu fiz o quê? 12 sobre 21, como nós temos aqui, igual a quem? A 8 sobre y. 8 sobre y. O que eu posso fazer? Esse 12/21 eu posso simplificar. Então, simplificando ele por 3, eu acabo tendo que valor, gente? Eu acabo tendo 4/7. 4/7 é igual a quem? A 8 sobre y. Multiplicando cruzado, 4 vezes y é 4y, 7 vezes 8 que vai dar 56. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 56 dividido por 4 que vai dar 14, tá? Então, gente, a ideia de semelhança de triângulos é exatamente a mesma coisa que nós estávamos vendo na aula passada. Eu continuo tendo uma razão de proporção entre esses valores, tá? E o que acontece? A homotetia garante que esse triângulo, em relação a esse aqui, vou ter o quê? Eu tenho uma redução. Se eu olhar desse para esse, eu tenho uma ampliação, ok? E caso você tenha ficado com alguma dúvida, posta lá na caixa de perguntas, tá? Que já vai ficar postada desde a nossa primeira aula, tá ok? Qualquer coisa, gente, se você não entendeu algum conceito, te aconselho a assistir novamente essa aula e também os vídeos de apoio postados juntos, ok? Então, até a próxima!